Roberto. Fala com o Roberto, fala com o Valéria. Tem que mandar mensagem para a Estela, para a Valéria. Vou mandar aqui também. Aí. Ó, alguém iniciou a gravação, que começou a gravar aqui. Ó, viu? Então. Ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Boa tarde. Eu gostaria de saudar todos com boa tarde, tá? A todas as pessoas presentes, sejam muito bem-vindos à apresentação de pôsteres da 4ª jornada do PPGE e também do 2º Encontro Internacional de Educação da Unesa. O meu nome é Aline, para quem ainda não me conhece, eu sou doutoranda do programa e da linha de políticas, e a minha professora orientadora é a professora Laélia, e hoje eu farei a mediação da apresentação dos trabalhos acadêmicos que serão exibidos daqui a pouco. E aproveitando, eu também gostaria de deixar registrado o meu agradecimento às docentes que compõem a comissão organizadora desse evento, que são as professoras Laélia, Rita e Estela, pelo convite e pela oportunidade para participar como mediadora. E nesta sala, hoje, nós teremos a apresentação de 4 pôsteres. O primeiro é da linha de políticas, tem como título A Aprendizagem da Docência na Visão de Professores do Ensino Fundamental, e as autoras são Laura Valadares, e professora Laélia Moreira. O segundo é da linha de TICP, tem como título A Formação Docente para o Uso das Tecnologias Digitais, uma estratégia para a melhoria do ensino-aprendizagem, de Edilane Lerner, Liana Pessoa, Lígia Alves e professora Adriana de Assunção. O próximo é da linha de representações sociais, intitula-se Representações de Professores sobre os seus direitos e deveres, e sob a autoria de Rosimeire Vaz. E, para finalizar, teremos também mais um pôster da linha de TICP, intitulado Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos de Ensino-Aprendizagem, a Docência em Foco, de Vera Lúcia de Souza Silveira, Valentina da Silva, Josélia da Fonseca e professora Ana Valéria da Costa. E antes da gente começar, eu gostaria de salientar algumas informações importantes. A primeira é de que os autores deverão apresentar os seus trabalhos no tempo máximo de 10 minutos, tá? E a apresentação, a gente fez uma pequena apresentação, mas, em princípio, ela segue a ordem que consta na programação. E o debate sobre os trabalhos vai ser aberto ao final, após o encerramento de todas as apresentações, e para a gente poder ter aquele momento de troca, de interação. Então, quem quiser pode ficar à vontade para anotar a pergunta, né, a sua ideia no chat, ou depois anotar também aí para a gente, né, voltar e debater. Bom, então agora vamos dar início às apresentações, e nesse momento eu passo a palavra à nossa amiga Laura Valadares. Aline, só um minutinho, pede para ficar com a câmera aberta, só quem vai apresentar. Sim. Muito obrigada, professora Laélia. Peço a gentileza de que os demais fechassem a câmera. Isso, muito obrigada, Liana. Por gentileza, querida. Obrigada. A palavra é sua, Laura. Fica à vontade, quando você se achar pronta, pode iniciar. Eu vou controlar o tempo aqui, tá? Quando estiver faltando uns 2 minutinhos, eu te aviso. Tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar participando da 4ª jornada de pesquisa do PPGE da Unesa. Eu me chamo Laura Valadares e eu sou mestranda da Estácio de Sá, na linha de pesquisa Política, Gestão e Formação de Educadores. E eu sou orientanda da professora doutora Laélia Portela Moreira, por quem eu tenho profundo respeito e admiração, e a quem eu devo muito desde a minha graduação em pedagogia, que eu também cursei aqui na Estácio. Mas indo para o assunto da jornada, eu começo a minha apresentação com a seguinte questão: como se aprende a ensinar? Com o título Aprendizagem da Docência na Visão de Professores do Ensino Fundamental, o trabalho traz que, como toda profissão, a docência também precisa ser aprendida.
Aprender a ensinar é um processo e, embora seja uma construção que ocorre ao longo de toda a vida profissional, é ao entrar na carreira que o professor vai se entender como professor, né? Então, o trabalho tem como objetivo de compreender como os professores aprendem a ensinar, como eles se tornam professores a partir de experiências dos próprios professores em diferentes estágios da carreira. E aí, esse meu objetivo foi desdobrado em algumas questões que eu trago aqui. A primeira delas, como os professores descrevem a entrada na docência? Consideram que houve choque de realidade? Em que sentido? E esse conceito de choque de realidade eu vou explicar ele um pouquinho melhor já, quando eu for falar do referencial teórico. Os professores, eles se identificam que tem fases em suas carreiras? Se sim, quais? E quais foram os principais desafios de cada fase? Como eles superaram? Essas fases eu também vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Como eles aprenderam a ensinar? Esse ensinar mudou? Quais foram os conhecimentos mobilizados no fazer pedagógico? Como adquiriram esses saberes? Como descrevem a aprendizagem na prática? E, por último, que experiências significativas marcaram as suas carreiras? E aí, para conseguir alcançar o que a pesquisa está se propondo, o meu referencial teórico ele vai estar baseado em um primeiro momento na GAT, para trazer um histórico e contextualização da formação dos professores no Brasil. Em um segundo momento, a base vai ser o Nova, Garcia e Arroldão, para falar sobre o conceito de desenvolvimento profissional docente, que se entende aqui como a formação do professor como algo contínuo que acontece durante toda a vida. O Garcia e a Arroldão, eles também vão ser necessários para tratar sobre a identidade profissional, que, como bem aponta o Garcia, ela não é alcançada com a titulação, né? E sim algo que precisa ser construído. A FEMA vai ser importante, entre outras coisas, para falar sobre a chegada na escola. A FEMA aborda que os primeiros anos seriam intensos na aprendizagem do ensinar e poderiam determinar o tipo de professor que o indivíduo vai se tornar e, inclusive, se ele vai permanecer ou não na profissão. O Garcia também traz o conceito de choque de realidade, aquele que apareceu lá nas minhas questões de pesquisa. E o choque de realidade seria esse primeiro encontro com a docência em sala de aula, que traria um conflito entre o que foi aprendido na teoria e a prática, o que geraria um sentimento de preciso sobreviver, a necessidade de sobreviver a esse primeiro momento cheio de inseguranças e dúvidas. O Dubá, ele vai ser base para tratar sobre a socialização profissional, que é compreendida aqui como um processo em criação contínua de relações com os outros e consigo mesmo. O Tardif vai ser importante para falar sobre o que é necessário para a docência, os saberes docentes essenciais para a compreensão da minha pesquisa. E, de acordo com o Tardif, existem 4 pilares fundamentais dos saberes docentes: saberes pedagógicos, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Por fim, meu trabalho também vai tratar do conceito ciclo de vida profissional dos professores, do Huberman, em que ele divide a carreira dos professores em 5 fases. É o outro conceito que apareceu lá nas minhas questões de pesquisa. E as fases seriam a entrada na carreira, a estabilização, a diversificação, a serenidade e o desinvestimento. O Huberman deixa claro que essas fases elas não são estáticas e elas podem acontecer de forma linear ou não. Então, levando em consideração tudo isso que eu trouxe do referencial teórico e usando como base esse conceito das fases da carreira, eu pretendo entrevistar 12 professores de 2 escolas públicas do Rio de Janeiro do ensino fundamental 1. E aí, por que 12 professores? Por ser uma pesquisa de mestrado com um tempo restrita para ser realizada, eu optei por 12 professores para que seja possível fazer uma análise bem feita dessas narrativas, que com certeza serão narrativas longas e que me trarão um rico material para fazer a análise. Eu também optei por transformar as fases em 3: o professor iniciante, o veterano e o aposentado. Então, eu pretendo entrevistar 4 professores iniciantes, que seriam os professores nos primeiros 3 anos como docentes, 4 professores veteranos, que seriam os docentes a partir do 4º ano de docência em diante, e 4 professores aposentados. A ideia é que eu consiga ter uma visão mais completa da docência, possa entender a trajetória com relatos diversificados de acordo com momentos diferentes da carreira e consiga responder às minhas questões de pesquisa. Passando para a parte da metodologia,
O trabalho se propõe a fazer uma revisão bibliográfica nas seguintes bases de dados: a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, Base de Periódico CAPES, Cielo Brasil, Educa, e também no grupo de trabalho número 8 da ANPED, que trata da formação de professores. Além, é claro, das entrevistas com os 12 professores, que vão ser entrevistas semi-estruturadas, para dar mais liberdade para que eles possam relatar suas trajetórias. O material e os dados obtidos nas entrevistas vão ser analisados de acordo com a análise de conteúdo de Bardan, com a chamada leitura flutuante em um primeiro momento, seguida de uma sistematização dos dados para a criação de categorias organizadoras do conteúdo das entrevistas, com a intenção de que seja possível responder às questões da pesquisa. E, finalmente, a análise e interpretação, um momento que o referencial teórico vai ser fundamental para embasar todos os achados que surgirem. Eu gostaria de pontuar também que, mesmo com todos os cuidados e pautando a pesquisa, com as questões éticas desde a elaboração do projeto até a apresentação dos resultados, é importante saber das limitações da pesquisa. Então, embora a gente busque ter uma escuta respeitando as ideias e crenças dos entrevistados, valorizando as falas, sem me sobrepor, na hora da entrevista, é preciso que fique claro que uma neutralidade total não é possível. E para finalizar essa apresentação, é importante dizer que o trabalho, no momento, se encontra na fase de busca por artigos, dissertações e teses dos últimos 10 anos, relacionadas ao tema, lá nas bases de dados que eu já falei. Então é isso. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade e muito obrigada. Parabéns, Laura. Excelente apresentação. Tema instigante. Inclusive, já temos comentários aqui. A professora Ana Valéria disse que o seu referencial é excelente, que a pesquisa é muito interessante. E parabéns também pela pontualidade britânica, tá? Obrigada. Então, agora, e parabéns também, professora Laélia, eu convido a Rosimeire Vaz. Tá? Passo a palavra a ela. Eu estou com um desafio, eu tinha até encaminhado e-mail, porque eu estou logada no celular, e do celular eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, eu tinha mandado para o e-mail da jornada, mas eu vou tentar logar aqui no meu computador, que ele estava dizendo que estava sem memória para rodar o Teams, eu nunca vi isso. Desculpa, Rosimeire e Aline, eu tinha entendido que a gente podia fazer aquela troca. Perdão, professora, ainda bem que... Que bom, porque então, aí de repente a Rosimeire vai tentando se... E olha que eu pensei em chamar a Edilane, perdão pelo lapso. Tá? Obrigada por lembrar, professora. Obrigada por lembrar, realmente. Gentileza. Fiquei extasiada com a apresentação da Laura. Desculpa, professora Adriana. Então, é a Edilane, né? Edilane, Lígia e Liana. Isso, Edilane, Liana e Lígia, isso. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Eu peço só de estarem as 4, por gentileza. Muito obrigada. Fechar as câmeras, né, Aline? Isso, por favor. Quando quiserem, puderem começar, tá? Boa tarde, pessoal. Conseguem ver? Precisa aumentar um pouquinho. Vou aumentar, só um momento. Conseguiu na origem. Vou aumentar um pouquinho aqui. Acho que agora vou compartilhar de novo. Desculpa.
Tá pequeno ainda? Sim. Fiquem tranquilas, acontece, né? Já já a gente consegue se ajeitar. Se alguém também quiser enviar o trabalho pelo chat para outra pessoa compartilhar. Obrigada, Laura, pela sugestão. Gente, desculpa, eu não sei o que houve, tá ficando pequeno, então eu vou enviar aqui pelo chat, me perdoem. Eu não sei porque que tá ficando pequeno. Tudo bem, tenta enviar aqui. Se você quiser, Aline, eu posso tentar compartilhar aqui. Pode, eu te agradeço então, Laura. Muitíssimo Eu acho que ele obrigada. não deixa eu enviar por aqui. Eu estou abrindo aqui, mas eu não sei porque o meu computador ficou lento. Acho que tem muita coisa aberta da jornada que eu acabei não fechando, mas estou abrindo que eu ia compartilhar para as meninas. Mas está aparecendo, ela não está conseguindo ampliar. Quando eu estava tentando abrir para ampliar. Aline, desculpe minha limitação, mas o meu, ele está salvo no meu PC. Você teria como me encaminhar o e-mail que eu poderia mandar para depois, se vocês conseguirem abrir com facilidade? O meu e-mail? Isso. Sim. Que aí, se você colocar no chat, aí eu consigo mandar para você a apresentação. Obrigada. Mantenham a calma. Quer que eu coloque o meu, Aline, para eu poder compartilhar? Pode ser, Laura. Obrigada, Laura, pela sua boa vontade e prontidão. Eu consegui abrir e ampliar. Meu computador acho que estava lento porque tinha muita coisa aberta. Deixa eu compartilhar a tela, se a gente consegue. Obrigada, Adriana. Sair fechando tudo correndo. Já está sendo exibido. Aparecendo para vocês? Sim, ele... Sim, agora tá bom. Tá bom. Ficou bom? Sim. Eu vou deixar aqui na introdução, meninas, e à medida que vocês forem querendo que eu mexa, mude, é só avisar que eu vou passando aqui. Tá. Eu só vou... Aqui para mim está marcando 16h20. Quando estiverem faltando 2 minutos para finalização, eu aviso, tudo bem? Só antes delas começarem, desculpe. Aí eu envio para o e-mail da Laura, é isso? A próxima apresentação, pode ser, Aline? Pode, Laura, pode sim. Pode sim. Obrigada. Esse tamanho ficou pequeno para vocês? Ou deu uma diminuidinha aqui? Tá ótimo. Para mim tá bom também. Então tá bom, meninas. Só nos avisar. Centraliza um pouco mais, por favor, Adri, que ficou cortando do lado direito. Mas para ficar nesse tamanho de fonte... Tá bom. Que tá com 57% da tela. Ok, mas dá para ver legal. Então tá bom. Boa apresentação. Podemos? Pode, fica à vontade. Boa tarde a todos. Desculpe aí os imprevistos. Faz parte das tecnologias, né? Parabenizar a menina, a Laura, que apresentou, né, anteriormente. Gostaria muito de falar com essa tranquilidade que ela fala. Parabéns, tá, Laura? Um dia eu chego lá. Então, eu me chamo Edilane e estou aqui com as minhas colegas para apresentar o nosso trabalho, que tem como título a formação docente para o uso das tecnologias digitais. Uma estratégia para a melhoria de ensino-aprendizagem das orientandas da pós-graduação de Estrito Senso, Edilane, Liana e Bija, sob a orientação da professora Adriana Maria de Assunção. Então, esse trabalho foi feito pelas 3 mestrandas que têm a pesquisa com temas muito próximos.
Nós estamos trazendo, abordando nas nossas pesquisas do mestrado, a preocupação com a formação docente e as tecnologias no ensino, para a melhoria do ensino-aprendizagem, ou não. Mas isso nós veremos ainda no decorrer das nossas pesquisas, até o final da nossa dissertação. Esse trabalho foi feito por nós três, devido a essa proximidade com o tema, né? E agora nós estamos atualmente fazendo a revisão de literatura, que é a metodologia que nós estamos trabalhando no nosso projeto, a revisão sistemática da literatura, e trazemos já alguns dados que serão apresentados daqui a pouco, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Então, devido a essa proximidade, nós três abordamos a nossa pesquisa essa preocupação com a formação docente, a inserção das tecnologias na formação docente para o ensino, e o nosso objetivo, pode passar aí, Adriana, não sei se é a Adriana que está compartilhando, Tá bom, sim. nós trazemos, né, os nossos objetivos, que consistem em discutir a formação de professores no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano de ensino, sobre a inserção das tecnologias digitais como os recursos pedagógicos, como eu falei, visando a melhoria, né, ou aquisição da aprendizagem dos alunos, ou não, que nós veremos ainda, né? E também compreender, conhecer essas alternativas utilizadas pelos professores que possam contribuir para esse processo de aprendizagem. E agora, a nossa colega Eliana vai dar continuidade apresentando os teóricos que embasam a nossa pesquisa. Pessoal, boa tarde. Para fundamentar o nosso trabalho, nós estamos considerando as ideias do José Moran, que é um professor pesquisador que centra os seus estudos nas tecnologias digitais e nas metodologias ativas. E para ele, o professor é a peça principal para uma mudança na educação. O nosso trabalho, com relação à formação docente, o nosso trabalho, ele também bebe na fonte do Antônio Nóvoa, que centra suas discussões no conceito de desenvolvimento profissional docente. E, para isso, ele cita como base a formação a partir de dentro, a valorização do conhecimento docente e a criação de uma realidade organizacional. O nosso trabalho também, para falar da questão das tecnologias, se baseia nos textos críticos do Neil Selwyn, que nos propõe uma problematização do uso da tecnologia na educação, nos fazendo refletir sobre o real papel da tecnologia dentro desse espaço escolar. A Lígia vai estar abordando para vocês agora a questão da metodologia utilizada no nosso trabalho. Boa tarde a todos. A metodologia do nosso trabalho, né, como já foi um pouquinho pincelado, consiste na revisão sistemática da literatura. Nos organizamos para apresentar esses quadros aqui, as tabelas, que apresentam os artigos, né, o levantamento nesses artigos mapeados na Revista de Educação e Cultura Contemporânea, a REEDUC, dos anos de 2016 a 2021, e também na Revista Brasileira de Educação, né? Também, só que focando nos anos de 2015 a 2021, com as palavras-chave, conforme vocês podem ver, sobre tecnologia digitais na educação, formação docente e ensino-aprendizagem dos alunos. Como estamos na fase inicial,
Então, nosso trabalho ainda vai desenvolver bastante, né? A gente caminha para isso, a gente ainda vai investigar outros conteúdos que vão agregar para o nosso trabalho, né? Mais teóricos. E a gente está empenhada na revisão da literatura, nós estamos empenhadas nisso, a partir dos dados levantados no quadro, na Reeduc e na Revista Brasileira de Educação, que embasam a nossa pesquisa também. Essa questão da inserção das tecnologias na formação docente, das práticas docentes, e na tentativa também, né, de compreender se as tecnologias auxiliarão ou não no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Agradecemos a oportunidade de participar dessa jornada. Desculpem os transtornos iniciais, mas que também fazem parte. E também a atenção de todos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, tá? A todas, Edilane, Lígia, Liana, professora Adriana, sem problema nenhum. Importante que vocês mantiveram a calma e apresentaram muitíssimo bem, tá? Excelente trabalho. Tá bom? Muito obrigada. E também obrigada, foram Aline, bastante... mais uma vez, pela gentileza de mudar aí. Que isso, professora. E também foram muito rigorosas com o tempo, né? Isso demonstra, assim, respeito pelo próximo. Então, agora eu passo a palavra, tudo bem? Conseguiu, Rosimeire, ajeitar? Foi bom que deu tempo de você... Eu encaminhei... encaminhou para a Laura. Para a Laura. Chegou para você, Laura? Gente, eu vou pedir desculpas, mas eu vou lá para a sala 2, vou ter que me ausentar. Depois, se der, eu volto para cá. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Obrigada, Rosimeire. Imagina. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Então, vamos lá. Obrigada, Adriana. Obrigada. Eu tenho um carinho especial pela Estácio, né? A minha primeira graduação foi feita numa faculdade bem pequenininha, em Cotia, que depois tornou-se Estácio. E eu recordo-me que quando houve essa compra, né, da faculdade para tornar-se Estácio, me deu um apertinho no coração, que eu falei, olha, gostaria tanto de ter Estácio no meu certificado, mas cá estou com vocês, né? Eu sou mestranda do Programa de Psicologia da Educação da PUC, sob orientação de Clarilza Prado de Souza, né? E a minha linha de estudos, minha linha de pesquisa é sobre representações sociais e educação. Então, nós acreditamos que a psicologia social, e em especial a teoria das representações sociais, ela traz para a gente muitas possibilidades dentro da área da educação, né? Então, esse trabalho que eu trago para vocês é uma revisão integrativa que eu realizei com vistas a compreender as representações sociais dos professores acerca de seus direitos e deveres. E aí vocês vão pensar, mas o que as representações sociais têm a ver com isso? Eu trouxe aí uma contribuição de Moscovici, né, que ele fala para a gente que a pesquisa centrada na análise das representações sociais busca ressaltar as contribuições substantivas que crenças, ditados populares e ideologias, tomados em sua condição de representação social, aportam ao conhecimento do social, descartando, pois, sua definição como algo irracional, ausente de vínculos com o real. E qual foi o despertar dessa pesquisa, né? Atualmente eu trabalho como diretora de escola e nós percebemos evidentes violações dos direitos dos professores no contexto pandêmico. E uma apatia e uma certa aceitação a esse contexto de violação de direitos. Então, a investigação que pretendo fazer na minha dissertação, através de entrevista com esses profissionais, é compreender de que forma as representações sociais ou o senso comum que eles têm interferem neste comportamento, nesse posicionamento frente às violações dos seus direitos. Então, se conseguir dar uma aproximadinha no objetivo, que eu estou no celular, não estou enxergando muito bem. Mas eu acho que a gente vai lá, só na metodologia, desculpa, que eu falei para você dar um zoom no objetivo, né? Na metodologia, a gente tem... eu também consigo na tela do celular na próxima, não, tá certo. A gente fez a revisão integrativa que eu realizei, eu fui na biblioteca digital de teses e dissertações e fiz um levantamento das pesquisas relacionadas às representações sociais de professores acerca de seus direitos e deveres.
A partir desse levantamento, eu verifiquei quais pesquisas se aproximavam da linha de pesquisa que eu pretendo realizar e consegui o levantamento de 54 resumos que foram organizados para rodar no software Iramutec, que faz a análise de palavras mais mencionadas, e aí trouxe e apresentou para a gente esse dendrograma, que é esse quadro central que tem aí com uma coluna verde, uma vermelha e uma azul, né? Então, são as palavras que são mais evocadas e que estão juntas dentro do mesmo contexto, né? Então, a gente percebe aí 3 classes de palavras, uma trata da metodologia, outra da prática docente e outra da constituição desse docente, né? Então, a ideia era verificar se a pesquisa que eu pretendo realizar das representações sociais dos professores acerca de seus direitos e deveres não seria uma pesquisa repetida ou se já havia estudos na linha, né? Então, nesse sentido, tem os objetivos, né, que é analisar as abordagens das pesquisas voltadas a essa temática. Tive que incluir profissionalidade docente, identidade docente, porque só representações não me apresentou um volume consistente, né? E aí eu utilizei essa metodologia da revisão integrativa, né, com o aporte teórico metodológico, com o aporte teórico das representações sociais, para a gente ver se havia algum possível significado e sentido dos professores acerca de seus direitos e deveres, né, e ter um panorama também sobre a constituição dessa profissionalidade docente dentro das pesquisas, das últimas pesquisas, a partir de 2010, eu fiz esse levantamento, né, e apontar aí desafios, perspectivas e potências para o trabalho. Lá em cima, do lado direito, eu coloquei uma outra ilustração para vocês, que é essa nuvem de palavras também. Ai, perdão, gente, estou meio gripada. Mas o Iramutec traz para a gente, né? Então, que é essa figura que tem a palavra docente no centro das pesquisas, né? E quanto maior a palavra, a gente tem uma maior... são as palavras mais citadas dentro das pesquisas, né? Então, a gente percebe que relacionado ao professor, relacionado ao docente, né? A gente tem a questão do trabalho, do social, da profissão, da formação, do profissional. Porém, as palavras direitos e deveres não aparecem relacionadas a esse professor. E aí que a gente vai lá para baixo na questão dos desafios e tendências que essa pesquisa nos apresenta, né? Então, o primeiro ponto que a gente encontrou como um desafio é que os professores, eles não são os únicos sujeitos da pesquisa. Então, quando vai se falar de direitos e deveres de professores ou da própria identidade do docente, isso é um panorama mais geral, toda a comunidade escolar envolvida, né? Então, a percepção dos alunos, a percepção dos pais, então as pesquisas apontam não sendo o docente o único foco dessa pesquisa, né? As abordagens sobre direitos e deveres não são a temática central de nenhuma das pesquisas levantadas. Então, os direitos e os deveres, eles aparecem subentendidos em algumas falas, em algumas abordagens, mas eles não são o centro dessa pesquisa, né? Então, eu constatei também, né, que o estudo aponta que a identidade do docente como a nossa colega falou na primeira apresentação, né, um processo de construção orgânica e contínua, né, porém muito desafiadora, por conta das jornadas excessivas, da desvalorização, do desamparo e tudo mais que nós já conhecemos em relação aos professores no Brasil. Então, os estudos revelam também a possibilidade de transformação na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa. Então, na representação social que as pessoas, que a comunidade escolar tem do professor, nesta representação, aparece sim o professor como um agente transformador da sociedade, né? E, no entanto, né, a gente percebe também nas pesquisas um distanciamento do docente dessa posição dele de agente transformador. Então, o professor ele está numa posição muito distante das tomadas de decisão, então, da construção de políticas públicas e da própria ação para garantia da efetivação das políticas que beneficiam e garantem seus direitos e deveres, né? Então, o que a gente constata também através dessa pesquisa é que a compreensão das representações sociais desse grupo, que não está clara nas pesquisas
que já foram realizadas, compreender essas representações sociais dos professores é um ponto de partida fundamental para que a gente possa ter qualquer mudança no posicionamento do professor, que, consequentemente, vai refletir também nesse posicionamento com os docentes e, automaticamente, com toda a sociedade, tá? Rosemary, perdão por te interromper, só faltou 1 minuto para concluir, tá? Que aí é só esse ponto mesmo que Tudo eu vou bem, trazer. fica à vontade. O desafio que traz para nós pesquisadores é a gente realizar mais estudos sobre representações sociais, especificamente dos professores como sujeitos da pesquisa, e com o foco nos seus direitos e deveres. Qual é a aproximação que ele tem desses 2 pontos fundamentais para a prática dele enquanto um ser social de transformação. E aí é basicamente isso, né? Nós utilizamos Moscovici, né, Jodelet e Duazzi como aí os nossos referenciais teóricos. Então é isso, gente. Quero agradecer também a oportunidade de estar com vocês, espero estar com vocês mais vezes, né? E finalizei. Obrigada, viu? Muito obrigada, Rosemary, muito obrigada também pela atenção ao tempo, trabalho, né, pesquisa muito interessante sob a orientação da professora Clarilza, né? E depois a gente debate mais. Muito interessante mesmo, parabéns. Obrigada. E agora nós passamos ao último grupo. Vera Lúcia, Valentina, José e professora Ana Valéria. Isso, eu pedi a Laura, que gentilmente vai projetar aí para nós, com receio, né? E aí eu já rapidamente pedi a Laura, muito obrigada, agradeço já de antemão. E vamos então apresentar o trabalho, parabéns. Estou encantada aqui. Vamos lá, com vocês. Boa tarde, meu nome é Vera, eu sou mestranda da linha TICP, do PPGE, e orientanda da professora doutora Ana Valéria. Nesse pôster, nós temos 3 projetos que estão em andamento ainda, né, estão sob avaliação do CEP, e eles têm uma interseção, por isso nós resolvemos fazer o pôster juntos, que é em relação à TIC na educação básica, que é o trabalho de nós 3, né? E em função, né, dessa questão, desse contexto de pandemia, né, que colocou todo mundo nesse perfil, foi meio que uma imposição, né, essa coisa do trabalho remoto, os professores não tiveram assim, uma outra opção a não ser se reinventarem diante da proposta de manter o acesso do aluno à educação. Então, a educação não podia parar, nós tínhamos que dar uma solução, e cada um da sua forma, né, foi se resolvendo, e esse afastamento do ambiente escolar para o professor e para o aluno foi muito difícil, né? O professor perdeu aquele espaço que é a sua sala de aula, que ele está tão acostumado e tão envolvido, né? E o aluno, ele perdeu muito também, porque ele perdeu a pessoa considerada gestora do seu aprendizado, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho crianças que têm muita dificuldade no auxílio para estudar em casa, porque tem pais semi-analfabetos que não têm como ajudar seus filhos, né? Não é que não queiram, não conseguem, não podem, né? Então, com isso, a criança perde esse vínculo com a pessoa que, teoricamente, seria aquela pessoa que traria algum ensinamento para ela. Então, a busca de solução foi muito difícil, a gente bateu cabeça e todo mundo pensando junto e trocando, e a gente começa um trabalho através do celular, no meu caso, né, uma escola pública municipal de Niterói, a gente começa através do celular, por linha de transmissão via WhatsApp, para as crianças não pararem de estudar, né? Para algumas crianças funcionou, para outras não funcionou. Algumas participaram, outras não, mas não foi só por uma questão de vontade, né? Foi por uma questão da gente perceber que realmente eles não têm acesso a um instrumento que dê esse andamento. Então, essas 3 pesquisas sobre a docência, né, nesse momento de pandemia, coloca a tecnologia
mostrando que a tecnologia tem que trabalhar a nosso favor, né? A favor da aprendizagem, né? Principalmente do aluno da escola pública, onde a tecnologia é escassa, a gente sabe disso. Então, pensando nisso, a gente entende a tecnologia como um recurso utilizado pelo professor no objetivo de atingir seus objetivos, né? Quer dizer, que a aprendizagem seja mais efetiva. A ideia da gente no projeto é essa, né? Pode ser que não seja, pode ser que a gente se engane, mas a ideia seria exatamente essa. E fazer do aluno um cara curioso, né? Que busque seu conhecimento. Eu trabalho com quinto ano, as minhas crianças são pequenas, elas têm entre 10 e 12 anos, então é um desafio grande com relação principalmente à autonomia deles. Então, a intenção, dentro desse contexto, né, é modificar como a gente está fazendo. Nós três, um trabalho de campo, a intenção é que a gente modifique aquilo que a gente acha que não está funcionando. E acredito que pós-pandemia, as escolas nunca mais serão as mesmas, né? Eu tenho quase certeza disso. Eu não sei nem quanto tempo eu já estou falando, porque a gente vai dividir o tempo. Mas o mundo mudou e a escola precisa mudar. É isso que a gente tem que perceber, que a escola tem que ser dinâmica como o mundo se tornou dinâmico, né? E é isso. Valentina, é com você. Boa tarde a todos, né? Sou a Valentina, sou uma das... Tá baixinho, Valentina. Ai, gente, desculpa. Por gentileza, tem como aumentar o áudio? Eu estou no trabalho, eu estou no celular, desculpa, dá para ouvir? Agora melhorou. Muito obrigada. Perdão. Então, eu sou a Valentina, uma das orientandas, uma das alunas que fez o pôster. Essa pesquisa, né, é uma intersecção, né, esse pôster é uma intersecção entre as três pesquisas que estão no início, né, estão em apreciação do CEP. O que eu trago para o trabalho, né? Com relação ao olhar que aqui na região norte, eu estou no Amazonas, sou professora da rede estadual, e especificamente vou trabalhar com os pedagogos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, o CEMEAN, que oferece uma educação básica mediada por TICs, né? Que os alunos que estão no interior, nas zonas rurais dos municípios do Amazonas, eles têm acesso ao ensino básico através das TICs, né? Então, o que a gente traz? A questão do referencial teórico, né? Que é isso que traz a questão que a ampliação, a urbanização de determinada tecnologia, ela vai mudar a questão da cultura da sociedade. Aí a gente volta a falar da Vera com relação à pandemia, que agora a gente teve que acessar as TICs, acessar as tecnologias digitais para promover a aprendizagem dos alunos. E também a questão da educação como um processo de criação, de conhecimento e de busca da transformação da realidade pela ação e reflexão humana, né? Então, assim, não só usar as tecnologias, pensá-las de forma crítica, entender que ela não tem um viés só otimista, né? Ela também tem toda uma questão política, ideológica, e como isso está afetando e vai continuar afetando a educação pública no Brasil, não só na região sudeste, como aqui na região norte, onde eu me encontro. Tá bom? Aí, José. Boa tarde, gente. Eu também sou uma das pesquisadoras, né? Josélia, e estou aí no pôster, nesse trabalho do pôster, junto com as minhas colegas. A intenção foi uma interseção, né, da pesquisa que a gente achou que tinha muito a ver, né? E aí a gente se reuniu para realizar esse trabalho e através desses nossos relatos, né, do chão da escola, como está ali nos objetivos. Né? O desafio para professores e alunos é imenso, né? O tempo todo o professor tem que se reinventar, né? É uma loucura mesmo essa questão do que é a tecnologia, né? Essa questão da gente ter que mediar traz para o professor. Neste momento, revelou-se de forma contundente a questão da infraestrutura da escola, né? A falta da estrutura, a falta de capacitação dos professores, a falta de acesso às inovações. Isso tudo ficou mais em evidência do que nunca, né? Por conta desse momento vivido nosso. Com isso,
os professores passaram a se questionar muito, né? Questionam muito a questão da prática, né? Como fazer o trabalho docente, né? É uma questão que nos rodeia. Os alunos também sentem-se desanimados, perdidos, né? Perguntam-se também como estudar. Esse processo de ensino-aprendizagem passou a significar e ressignificar, muitas vezes, para que a gente conseguisse, com as tecnologias, com essa mediação das tecnologias, continuar a cumprir o nosso papel de educar, né? Para que a educação continuasse, nós tivemos que nos render, né, a todas essas tecnologias aí e nos reinventar cada vez mais. E aí eu venho de destaque o Kensky, que enfatiza que não basta você utilizar as TICs como práticas pedagógicas, mas é preciso contextualizar, é preciso articular essas práticas, né, esse conteúdo pedagógico, para que faça sentido, né, e para que apontem caminhos possíveis para o fazer e o aprender. Outra questão também, que aí eu já parto para os meus relatos mesmo, relato do chão da escola, é a questão da minha prática. Eu sou pedagoga e orientadora educacional na Escola Pública Federal de Curso Médio Técnico Profissional. E a minha atuação tem um lugar de escuta muito grande, porque eu escuto muito professores e alunos, né? Lá nós temos os conselhos de classe, que naquele momento há uma troca muito grande, muito rica, porque professores de várias áreas de atuação, tanto da área de humanas quanto da área técnica, se reúnem para colocar ali suas experiências, né, suas visões de mundo e tudo mais. E as escolas federais, elas foram uma das últimas escolas a voltarem, né, a retornar. Mas, no momento, a gente continua trabalhando no remoto, mas a maioria dos cursos já estão no remoto, mas os últimos períodos eles já voltaram de maneira presencial. Josélia, então, perdão por interromper o seu raciocínio, só falta 1 minuto para a conclusão, tá? Perdão. Ok. Quanto aos relatos, né, dos conselhos de classe, os professores colocam que não conseguem ensinar nesse modelo remoto, não consigo fazer videoaulas, não consigo trabalhar com o Google Classroom, e os alunos dizem, eu não consigo aprender, eu vou desistir da escola e só volto quando estiver no presencial, enfim. Todas essas questões sinalizam as angústias e ansiedades vividas dos professores, né? E aí a gente vem destacando tudo isso, a escola também se comprometeu a trazer tablets, auxílio conectividade, tudo isso para melhorar essa questão. Porém, a gente enfatiza que todo esse esforço, o trabalho do professor e a interação é que é fundamental, porque a tecnologia da informação e comunicação não conseguiria avançar se não fosse todo esse esforço do professor e da escola, né, dessa interação que aconteceu. E, mais uma vez, destacar que a tecnologia é que deve servir ao homem e não o contrário. Então, finalizo aqui esses relatos lá da escola. Obrigada. Muito obrigada também, tá? A Vera Lúcia, a Valentina, a Josélia e a professora Ana Valéria, pelo excelente trabalho, pela excelente exposição. Então, agora todos foram bem rigorosos com o tempo, nós temos 10 minutos para fazer a nossa discussão, nosso momento de troca. Só lembrando que no primeiro trabalho, a Laura trouxe a questão da compreensão, como os professores aprendem a ensinar, eu fui anotando aqui, né, como eles se tornam professores. A Edilane e as demais autoras fizeram uma reflexão sobre a formação de professores e a questão do uso das tecnologias.
A Rosimeire trouxe as representações sociais de professores frente às violações de seus direitos e deveres nesse contexto pandêmico, muito interessante também. E a Vera, a Valentina, a Josélia e a professora Ana Valéria falaram sobre a CHIC nos processos de ensino-aprendizagem, com evidência no professor enquanto ator político histórico. Então, são todas pesquisas muito promissoras, muito interessantes, e eu gostaria de ouvir os demais, né, desculpa, as suas impressões, as suas contribuições, as suas perguntas. Agora é um momento de troca, nós temos aí 8 minutos, e eu acho que é um momento rico e importante, né, que nós temos agora. Quem gostaria? Professora Ana Valéria, fica à vontade. Mais uma vez, parabenizar a todos os trabalhos, né? Muito feliz de poder estar junto aqui, aprendendo. E muito interessante, né, que a gente vê que a tônica dos trabalhos aqui apresentados, o professor tá no centro, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa e muito, como direi, significativa, né? Porque nós estamos no centro, e quando a gente está no centro, a gente tem uma visão diferenciada de tudo que está à nossa volta. Então, só mesmo parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo, trocando, construindo. Muito bom mesmo. E a mediação tão tranquila e direta e assertiva da Aline. Parabéns. Muito obrigada. Eu quem agradeço, professora, porque pela oportunidade, porque eu estou aqui debutando, né, como mediadora, e para mim foi um presente ter esse grupo e esses trabalhos e todos esses alunos e professores que estavam envolvidos. Para mim foi um presente marcante, né? Aline, parece Sim? que nasceu mediando já, né? Tá, professora, para. Não, sério. Vocês aqui são muito, né, generosos. Pega à vontade. Muito obrigada, viu, Aline? E muito obrigada a todos e todas pelo esforço, pelos trabalhos, e a Laura, né, que apresentou, e a Aline, as duas também que estão sob minha orientação. Eu estou orgulhosa de vocês, meninas, e de todos que estão participando da jornada, tá? E assim, não tenho nada de especial para perguntar, não, no momento. Isso que eu ia falar, né, Laela? E as orientadoras, como é que ficam, né? Ficam emocionadas e muito orgulhosas, né? É muito bom ver. Muito bom. Tão pouco tempo e a gente já vê o progresso, entendeu? Sim. Parabéns. Porque muitos aqui estão recém entrando, né? Sim. Né? Às vezes nem terminaram ainda de passar pelo crivo do projeto. Então, é isso. Verdade. Então, querem falar algo, vocês todos? Vamos aproveitar, gente, é um momento da gente discutir né, os estudos que estão sendo feitos, e até mesmo quem... tem alguém mais aqui da área de representações, de TICP? Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho uma pergunta para a Rosimeire. Rose, eu inferi, né, mas eu não tenho certeza. Essa questão de estudar as representações sociais dos professores, porque essa questão da violação de direitos ela é constante, né? Mas focando especialmente nesse momento da pandemia, é isso? Na verdade, de forma geral? Aline, a minha orientadora vai arrancar meus cabelos, ou os meus ou os dela. Que, a priori, a intenção era fazer o levantamento das representações sociais dos professores do município que eu atuo. Porque é um município que as pessoas, é melhor não falar, é assim mesmo, estão privatizando as escolas de educação infantil e ninguém fala nada, como se nada tivesse acontecendo, né? Privatizaram, e aí a supervisora fala, mas nem comunicaram a gente, e você, como supervisora efetiva, não questionou? Então, a gente percebe que nem a efetividade nos cargos de gestão possibilitam essa postura. Em contrapartida, a gente encontra um grupo de docentes, como os da Prefeitura de São Paulo, que vão para cima e tomam bala de borracha e tiram porrada e bomba, literalmente. Então, o que eu quero propor para a minha orientadora, e eu espero que ela abrace, é que a gente faça essas entrevistas e esses levantamentos para verificar
o que há de diferente nas representações sociais desses dois grupos? Há alguma diferença? E é possível que a gente estabeleça um conflito nessas representações sociais dos professores de Santana de Parnaíba, porque que eu estou fazendo também dentro da minha dissertação, análise do contexto, né? Então, o território em que isso acontece. E nós estamos num município que predominantemente é bandeirante, os negros aqui presentes, eles são segregados, temos um território que era para ser estabelecido como quilombo, mas a comunidade, ninguém é alfabetizado e o poder público não orientou esse grupo. Então, a gente percebe que é um grupo que traz, é uma cidade que traz na sua história toda uma carga de opressão, né? E isso reflete nos professores, que multiplicam isso para as crianças. Então, essa é a minha percepção, é a minha hipótese, é o meu achismo, por enquanto. Então, a minha ideia é levantar isso teoricamente. A Clarisa até brinca comigo, ela fala, filha, você não vai mudar o mundo, a sua dissertação não é cartilha política. Mas... Ela te chama para a realidade, né? Eu falei, não, mas eu quero apresentar dados que provoquem nesse sentido. Sim. Tanto na formação inicial quanto na formação continuada do docente, se é possível a gente preparar esse professor com vistas a se posicionar diante das suas violações de direito e qual é a relação disso com as representações que eles têm enraizadas, né? Com o senso comum que está na cabeça desse grupo de profissionais, né? Sim. Porque eu tenho 3 filhos nesse município, comprei uma casa aqui e eu preciso que a educação seja melhor para formar esses meus filhos autônomos, livres, e a gente sabe que isso passa pela educação. Né? Claro. Passa não, é papel fundamental da educação, por isso que nossas pesquisas todas são voltadas para essa preocupação com o docente, porque quem desacredita, e aí só para vocês terem uma ideia, vou tentar ser breve, porque eu falo bastante, se deixar até amanhã eu tô falando, mas eu participei de uma Esse reunião, é o momento, Rosemary, pode ficar à vontade agora. Eu participei de uma reunião na prefeitura de gestão de contratos, que aí orientava a gente como que a gente vai pegar a empresa, por exemplo, de contrato de elevador, o que eles têm que prestar de serviço para a gente, enfim. E aí, quando eu olhei os contratos milionários feitos, né, eu falei, nossa, amigo, nesse contrato aqui tem a cafeteira de inox. Nunca vi essa cafeteira Power nas escolas. Já vi aqui na prefeitura, mas nas escolas não. Então, vocês estão comprando as coisas com o dinheiro da educação e colocando na prefeitura, e a gente está tomando na garrafinha térmica. Aí o cara regalou os olhos. Eu falei, não, porque assim, as cadeiras aqui da prefeitura são espetaculares. A minha cadeira, enquanto diretora, está carcomida o braço da cadeira. Então, eu queria entender isso também, é gestão de contrato. E os 25% da educação? Aí o cara vira para mim e fala, mas você não acha que 25% da arrecadação é muito dinheiro para educação? E, gente, eu estava numa sala com 10 diretores. Os 10 diretores... Falei, gente, vocês ouviram o que ele falou? Só eu ouvi isso. Falei, não, o cara tá falando que 25% do dinheiro arrecadado é muito para destinar para educação. Vocês são educadores, penso eu. Vocês acham mesmo, conhecendo a nossa realidade, que 25% é muito dinheiro para educação? Tem outro caminho para transformar a sociedade, se não pela educação? Aí todo mundo ficou olhando com minha cara bugado, tipo, nossa, a louca que quer fazer barraco, né? Mas a gente percebe que o educador, e isso as pesquisas revelaram na revisão integrativa que eu fiz, o professor, ele se fecha na escola, se fecha na sala de aula e nas outras instâncias, nos espaços de tomada de decisão, fazem o que querem. E o professor não se levanta para falar, opa, aqui não mexe aqui com o dinheiro das minhas crianças. Então, são barbaridades que acontecem. Eu integro o conselho do Fundeb e eu fui fazer a fiscalização nas escolas, fui acompanhar. O secretário fez a presidente, que é uma comissionada, emitir um documento proibindo a fiscalização do dinheiro. Foram 111 milhões, gente, em 3 trimestres. Então, a gente percebe que... E os diretores, tudo bem, eu vou proibir a Rose de entrar na escola para fiscalizar. Então, a gente percebe que há uma conivência. E isso... Porque a teoria das representações sociais diz que o senso comum, as ideias que a gente tem, os valores, né, as crenças que a gente tem, elas refletem nas nossas ações. Então, eu tenho um grupo que é totalmente apático e receptivo com a violação de seus direitos. E é triste isso, porque eles vão formar
milhares de alunos, que serão milhares de professores no futuro, e, gente, é como se fosse um câncer que vai tomando a sociedade e é preocupante. Então, eu espero que a minha pesquisa seja esse despertar, né? Pra gente eu acho, né, que ela já começou a incomodar muita gente, vai incomodar muito mais. Agora, o que eu também tiro daqui hoje, gente, eu quero ver o final dessas pesquisas, final entre aspas, né, nunca termina, mas se eu puder assistir a defesa de cada uma de vocês, para mim vai ser uma honra. Lembrem-se de mim, tá? Sim. Vocês Laura, depois marcantes. passa meu e-mail para a Aline, Laura. Por favor, todas vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta no chat, todo mundo elogiando. Tem uns fofos aqui falando que eu sou um amor. Mas, gente, vocês é quem são, tá? Como eu disse, foi um presente. E eu agradeço muitíssimo, tá? A cada um dos envolvidos, os docentes, as professoras, os alunos, as alunas. Nós formamos um time aqui hoje, foi excelente, uma tarde muitíssimo proveitosa e bem utilizada, né? E eu encerro, então, nesse momento, a nossa sala de poster. Amanhã, todos aqui, né? Todos online para prestigiar os colegas. Sim, sim. Não está aí ainda, não? Eu queria ver, viu, Aline, depois com o Carmen, mas eu queria também fazer uma troca, porque a apresentação da Carmen é no mesmo horário da Leia. Ah, sim. Eu queria ver com os Filipos lá se dá para trocar, mas eu vejo depois, tá bem? Tudo bem. Uhum. Tá, muito obrigada. Tá bom, obrigada, professor. Obrigada. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, parabéns. Tchau. Eu tenho que permanecer aqui, tá? Tá lá no edital. Vou esperar o pessoal encerrar aqui para mim. Tá bom? Okay. Obrigada. Tem que salvar a gravação, né, Aline? Isso, eu vou ficar aqui. Eles vão salvar aqui para mim. Parabéns! Como eu digo, sempre nervoso. Parabéns, meninas. Tchau. E Ana arrasou também. Tchau. Obrigada, Aline. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo, nossa, muito bom. Obrigada, tá, Laura?